brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Boa noite, irmãos, paz do Senhor, que bom podermos estar juntos nesta quinta-feira, né? Quinta-feira nós temos agora o estudo bíblico, os grupos se reuniam nas casas, como não temos esses estudos mais nas casas, então nós vamos dar continuidade através aqui do templo, na quinta-feira, na comunhão com os nossos irmãos. Você possa neste momento pegar a sua Bíblia, acertar a sua Bíblia aí, porque nós temos alguns textos para ler, porque nós vamos estar fazendo estudo bíblico, né? E estudo bíblico tem que ser com a Bíblia na mão. Não dá para fazer estudo bíblico sem a Bíblia, sem a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos começar um período de estudos, né? Falando sobre cura interior pela palavra. A cura interior pela palavra. O nosso primeiro estudo hoje é exatamente esse tema, cura interior pela palavra. Mas todos os nossos estudos estão voltados para isso. Sempre estaremos trabalhando a cura interior pela palavra. E que você possa participar conosco de todos esses estudos. Se você sentir que alguém precisa participar, que alguém precisa dessa cura que vem através da palavra, que você convide essa pessoa, que você indique esses estudos para essa pessoa, para que ela possa estar também recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, ela possa ser curada através da palavra do Senhor, o nosso Deus. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus para iniciarmos nosso estudo de hoje? Feche teus olhos aí onde você está, se coloque na presença do Senhor, para você estar conosco durante esses próximos 45 minutos, ou melhor, 1 hora, né? 45 minutos vai ser de estudo. Então nós vamos ter aqui esse tempo de abertura e depois em seguida já o estudo da palavra, porque nós teremos 45 minutos, 1 hora, né? De 1 hora aula para ministrarmos aos irmãos. E que você possa estar atento ao que você vai ouvir aqui nessa noite.
e que você possa receber o que você vai ouvir aqui nesta noite. E o que você ouvir aqui nesta noite possa verdadeiramente fazer diferença na sua vida, e você possa ser transformado, e você possa ser curado pela palavra do Senhor nosso Deus. Nós teremos muitos outros estudos na sequência deste, para que você receba a palavra do Senhor nosso Deus, e que você seja liberto, e que você seja curado interiormente, você seja sarado interiormente, que você possa estar alcançando aos poucos, através do conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus, essa restauração para a sua vida, crescendo em graça, sabedoria, né? Conhecimento do Senhor, né? Em santidade, para que Deus seja exaltado e glorificado através da sua vida, e você seja um verdadeiro instrumento de bênção sobre a face da terra, porque só pode ministrar a palavra, a cura, aqueles que são curados, aqueles que passaram por esta cura, e que você possa ser essa pessoa restaurada, curada pelo Senhor, para ministrar e para curar muitos outros que necessitam dessa cura. Feche teus olhos, vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, porque o Senhor é o nosso Deus, nós somos Teus servos. Estamos aqui nesta noite, Senhor, para Te servir, e para Te servir, ó Deus, em espírito e em verdade. Por isso, ó Deus, recebe neste momento o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Recebe, ó Deus, as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor, e olha para nós, porque nós precisamos, Senhor, do Senhor. Necessitamos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Necessitamos de ouvir, ó Deus, uma palavra que fale, Senhor, profundamente às nossas mentes e aos nossos corações, Senhor. Uma palavra que venha, ó Deus, nos restaurar. Uma palavra, Senhor Deus, que venha nos vivificar. Uma palavra, Senhor, que venha nos tratar. Uma palavra, Senhor Deus, que venha trazer a realidade da salvação e da vida eterna para cada um de nós, Senhor. Nós pedimos, Deus, porque cremos, Senhor, que a Tua palavra é uma palavra de cura. A Tua palavra é uma palavra de salvação. A Tua palavra é uma palavra de bênção. A Tua palavra, Senhor meu Deus, é a palavra que nós precisamos, Senhor, para o nosso dia a dia. Vem, Senhor, fala conosco. Ministra sobre nós, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Ó Deus, a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor, pelos séculos sem fim. Aleluia, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. E vamos louvar ao Senhor, porque a palavra do Senhor nosso Deus diz que Deus habita em meio aos louvores. E nós vamos iniciar cantando o 148, Vamos Adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Iniciar já convidando você para adorar ao Senhor, o nosso Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar Seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar Seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar Seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e esta é a razão porque eu digo que
adorar a Deus. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, diga uma palavra de adoração ao Senhor nosso Deus neste momento, diga o quanto você ama ao Senhor, diga o quanto o Senhor é importante na sua vida, diga o quanto Deus faz a diferença no seu dia a dia, agradeça a Ele pelo cuidado, pelo zelo, o carinho que Ele tem para com a sua vida no dia a dia, glorifique o nome do Senhor o nosso Deus neste momento, aleluias, glórias ao nome do Senhor o nosso Deus, que você sinta a presença de Deus e que você se sinta na presença de Deus e assim como Isaías você louve, exalte, glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor nosso Deus neste momento, nos rendendo aos pés do Senhor. Me rendo aos teus pés. No cancioneiro nosso, é o 117. Se você tem o cancioneiro e quiser abrir aí, é o 117. Vamos nos render aos pés do Senhor, adorando em espírito e em verdade. Louvemos ao Senhor, o nosso Deus. Me rendo aos teus pés, venho me meu coração, abrir tudo o que sou e o que tenho em mim. Eu sei que é poderoso e fiel para curar e sarar minhas feridas e cuidar do meu viver. Habita em mim, Senhor, somente o teu querer renova minha vida, a palavra teu viver. Me rendo aos teus pés, venho rasgar meu coração, saber tudo o que sou e o que tenho em mim. Eu sei que é poderoso e fiel para curar e sarar tuas feridas e mudar o meu andar. Habita em mim, Senhor, somente o teu querer restaura minha vida, a vontade o teu querer. Amém, aleluia. Rendido aos pés do Senhor, o nosso Deus, nós vamos agora romper em fé. É o 164. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Não é cada vez que a minha fé é provada, eu fico com mais dificuldades, em mais lutas, não. Cada vez que a minha fé é provada, eu cresço mais e mais no Senhor, o nosso Deus. O 164. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Inovações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Dás a chance de crescer um pouco mais. As
ventos de mares, e atravessa e me leva ao mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vou me desistir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Aleluia. Glórias, glórias, glórias. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus, porque a cada dia nós vamos sempre rompendo em fé. A cada dia nós vamos nos revestindo de poder e da autoridade do Senhor nosso Deus. E a cada dia nós vamos crescendo mais e mais no conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. E a cada dia nós vamos nos sentindo mais na unção, na direção, na autoridade do Espírito Santo de Deus. E a cada dia nós vamos nos sentindo plenos de Deus, né? Como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. É assim que nós vamos nos sentindo quando vamos conhecendo ao Senhor, o nosso Deus, mais e mais, para a glória do seu nome, para o louvor da sua glória. Amados irmãos, irmãs, vamos ter uma palavra de oração, de direção para esse momento do nosso estudo. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder, de misericórdia, a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Nós queremos que o Senhor fale conosco neste momento, através da Tua palavra, Senhor, porque nós queremos, ó Deus, sentir a Tua palavra, Senhor, falando, Senhor, aos nossos corações, Senhor, nos vivificando, Senhor, tratando-nos, Senhor, mostrando, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, realizando, Senhor, meu Deus, uma grande e poderosa obra, Senhor, em nossas vidas. Nós pedimos seja assim, Pai, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Fala conosco, Senhor. Aleluia, Jesus. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Nós queremos ouvir sempre a sua voz, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Amados, esse movimento de cura interior tem surgido, né, já no meio do povo evangélico. Há algum tempo se fala a respeito de cura interior, né? Mas como é que isso sucede biblicamente falando? É o que nós vamos estar tratando aqui nesta noite. Por que nós vamos tratar desse assunto? Porque ele é muito comentado, mas às vezes não é levado para o caminho que a Bíblia nos ensina, dentro dos ensinamentos bíblicos, sem nenhuma prática diferente, né? Sem buscar nenhum argumento, sem buscar nenhum objeto físico, né? Sem buscar nenhum sinal do homem, né? Nenhuma superstição, né? Nenhum costume que as pessoas têm na sociedade, né? Algum dogma religioso que a pessoa tem, carrega consigo, né? Alguma coisa lá de herança do passado que você às vezes viu até em outros lugares estranhos ao Evangelho, né? Mas as pessoas usavam isso para falar a respeito de cura, libertação, né? Cura interior. Nós queremos falar a respeito com os irmãos da cura interior através da palavra do Senhor, o nosso Deus. Essa cura divina que vem por intermédio da palavra de Deus, a minha vida e a sua vida. O homem não vai encontrar, né, a paz plena, né? Ele não vai encontrar vida plena se ele não passar
pelo crivo da palavra do Senhor nosso Deus, pelo crivo da cruz de Cristo Jesus, que nos lava, que nos purifica de todos os nossos pecados e que nos torna mais alvo do que a neve. E nós sabemos muito bem que há situações e situações, e tem situação que não tem mesmo outro lugar senão no Senhor o nosso Deus. E principalmente essa cura, amados irmãos, interior precisa ser feita através da palavra do Senhor o nosso Deus. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. O salmista, se encontrando em um momento difícil da sua vida, lá no Salmo 121, ele diz, Salmo 121, versículo 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista está na expectativa de uma ajuda para a sua vida, ele está na expectativa de que ele alcance esse socorro, né? Mas aí então ele pergunta, né? De onde me vem esse socorro? De onde será que pode me vir esse socorro que eu estou tão necessitado neste momento, né? E aí ele mesmo responde, né? O meu socorro vem do Senhor, o Deus criador de todas as coisas. O Deus que criou todas as coisas. Pode existir aí, né, a terra, o mar, as pedras, os cristais, os perfumes, os astros, as pessoas. Pode existir o que existe, que os olhos contemplam sobre a face da terra e que seja oferecido como remédio para a sua vida. E o salmista dizia que podia existir tudo que estava ali diante dos olhos dele. Ele olhava até mesmo para os montes, né, e vendo até mesmo aquelas coisas que tão distantes dos olhos, né? Mas ele dizia assim: o meu socorro não vem dessas coisas que os meus olhos estão contemplando. Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então ele enxerga a cura para a sua vida, onde? A cura para a sua alma, onde? No Senhor, o nosso Deus. Nós temos um hino que fala muito a respeito disso aqui, eu gosto até de citar esse hino, né? Que ele diz assim: bem pouco importa eu habitar em alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo estar é céu para mim. Isso relata exatamente a cura, porque nós somos não o lugar que nós estamos, nós somos aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Nós somos aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Não é o lugar que me faz, sou eu que faço o lugar onde eu estou. Imagine você que uma pessoa que, se ela está curada, ela leva a cura para as pessoas. Mas a pessoa que está enferma, ela leva a enfermidade para outra. Então esse processo de cura interior, libertação, é muito importante para todos nós. Porque às vezes a pessoa ela se torna uma pessoa que ela não é benquista, que ela não é bem-vinda, né? Porque quando ela chega, ela está um ambiente gostoso, harmonioso, ela chega, ela acaba com todo aquele ambiente. Ela destrói aquele ambiente que estava ali de paz, de alegria, de comunhão, de festa, porque ela chega com as suas dores, com as suas enfermidades, né? E acaba destruindo aquele momento ali. Por isso que é muito importante que a gente conheça a palavra do Senhor nosso Deus e nos limpemos através da palavra do Senhor nosso Deus e sejamos curados através da palavra do Senhor nosso Deus, porque este mundo precisa de cura, e a cura que este mundo precisa não é a cura para o coronavírus, essa vacina que estão dizendo que vai acontecer, que vai chegar. Eu não sei nem se essa vacina vai chegar um dia, né? Eu não sei, porque exige muita pesquisa e vai longe. E isso também é tratado politicamente, um aspecto financeiro, economicamente falando, né? Nem sei como é que vai ser isso. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor já nos trouxe a vacina contra o pecado, a vacina contra a morte e contra o inferno. E essa vacina se chama o sangue de Jesus Cristo, que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Para esse mal, nós já temos a vacina. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados. A cura para a alma
nós já temos. A cura para o espírito nós já temos. E nós precisamos nos apossar dela. Já foi testada na vida dos discípulos. Já foi testada na vida de todos os cristãos desde o início. Eles morreram fisicamente, mas não morreram espiritualmente. Essa vacina já deu certo. Os discípulos já tomaram dessa vacina. Os reformadores já tomaram dessa vacina. Os cristãos hoje que confessam Jesus como único e suficiente Salvador já tomaram dessa vacina. Aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus foram vacinadas contra o mal, contra o pecado, contra a morte e contra o inferno, e já estão salvas. E vivem para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E essa vacina é o sangue de Jesus, que vem, amados irmãos, através da palavra. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais curados nós somos, mais restaurados nós somos, mais purificados nós somos, mais sábios nós ficamos a respeito da vida na terra e também da vida eterna. Mais conhecimento a respeito do ser humano nós temos, porque nós conhecemos aquele que criou o ser humano, aquele que criou todas as coisas. Não é? Se nós queremos saber alguma coisa a respeito de um objeto, eu tenho um celular, eu quero saber mais a respeito desse celular. É lógico que a criançada hoje, a moçada de hoje, eles pegam o celular e eles não veem, né, o manual. Eles vão direto ali descobrindo as coisas. Mas existem algumas coisas que eles não descobrem e que está lá no manual, e que se for lá no manual você acaba descobrindo. Não é? Se eu quero conhecer alguma coisa, tudo por inteiro, eu vou lá no manual. E se eu quero conhecer, né, o ser humano por inteiro, eu tenho que ir no manual do fabricante. E o manual do fabricante é a palavra do Senhor nosso Deus. É ali que nós vamos descobrir quem é o homem, para que o homem foi criado, né? E para onde o homem vai. E como o homem vive aqui sobre a face da terra. Onde está? Na palavra do Senhor nosso Deus. E quando nós vamos falar sobre esse tema, né, de cura interior, através da palavra do Senhor nosso Deus, nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor nosso Deus. Nós precisamos mergulhar profundamente na palavra do Senhor nosso Deus. Não ficarmos ali no raso, não. Precisamos mergulhar na palavra do Senhor, o nosso Deus. E como nós já conversamos com os irmãos nesses tempos, falando a respeito da reforma, né? Os 5 pontos da reforma que nós falamos, né? Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo Jesus e somente a Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Então nós queremos falar, alertando os irmãos sobre o primeiro tema, que é somente a palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Rompendo em fé, somente através da palavra do Senhor nosso Deus. Ela é a norma e a autoridade da igreja contemporânea e da igreja de todos os tempos, né? Ela define e orienta, amados irmãos, a nossa doutrina, a nossa ética, né? E toda a área do aconselhamento e da orientação na vida do ser humano. E nós precisamos dessa palavra. Quero destacar aqui, amados irmãos, nesse primeiro estudo, que nós precisamos ver aqui a respeito de uma visão que nós precisamos ter da Bíblia, como essa palavra que nos cura, essa palavra que nos trata, essa palavra que nos sara, essa palavra que nos torna mais alvo do que a neve, essa palavra que nos torna capaz de viver neste mundo de pecado, sem ser contaminado por ele, de viver neste mundo de pecado e de sofrimento, mas sem se deixar abater por ele e nele, mas viver debaixo da graça maravilhosa de Cristo Jesus. Então, primeira coisa que você precisa ter de visão a respeito da palavra do Senhor nosso Deus é o seguinte: Deus é o autor de toda a Escritura. Então, Deus é o autor da sua palavra. A palavra que nós temos, ela não veio de outro lugar a não ser do Senhor, o nosso Deus. A palavra
é do Senhor, o nosso Deus. E nós precisamos crer que essa palavra é suficientemente boa para trazer salvação, para trazer vida eterna e para nos trazer cura. Então, primeira coisa, você precisa ter a Bíblia como a palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu quero ler 2 textos com você. Como eu disse, pegue sua Bíblia aí e vamos lá. Livro de Salmos, 147, o verso de número 3. Se você tivesse aqui comigo, eu ia dizer, né? Aquele que achou, pode ler, né? Mas como você não está aqui comigo, então eu vou encontrar aqui e nós vamos ler juntos. 147, o verso de número 3. Vamos ver o 2. O Senhor edifica Jerusalém e congrega o disperso de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Quem é o nosso Deus? É o Deus que sara o coração quebrantado. Aquele que está angustiado, triste, passando por tribulação, né? Sofrendo neste tempo de pandemia, né? Entrando em depressão, mas Ele é o Deus que sara o seu coração, Ele é o Deus que sara os seus sentimentos, Ele é o Deus que pensa as suas feridas, todas as suas feridas. O nosso Deus é o Deus que pensa todas as suas feridas. Creia nisso, é Ele que pode te curar, Ele pode sarar. E lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e verso 4, Paulo também trata a respeito deste assunto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 3 e 4. Vamos lá, caminha um pouquinho comigo aí, Romanos, Coríntios. Encontrou aí? Ou melhor, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Na segunda carta, vamos lá, um pouquinho mais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. O Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, amados, a palavra é a palavra do Senhor, o nosso Deus. E é Ele que nos conforta através da sua palavra, né? Nas nossas tribulações. E Ele faz isso conosco para que, através de nós, outras pessoas conheçam essa palavra e sejam também consoladas, e sejam também curadas, e sejam também restauradas. Então, primeiro ponto, creia. A Bíblia é a palavra do Senhor, o nosso Deus. Esse é um ponto inegociável para nós quando vamos conversar sobre a Bíblia e sobre cura interior através da palavra. Você precisa crer que essa palavra é a palavra de Deus. Nós temos ouvido em muitas pessoas nesses dias aí falando sobre a atualização da palavra do Senhor nosso Deus. Essa palavra é mais atual do que qualquer coisa, né? Ela é mais atual do que qualquer coisa. Ela foi atual e ela é atual porque ela é a palavra do Senhor nosso Deus. Ela não vai mudar e ninguém vai mudar essa palavra do Senhor. E ela diz a respeito dela mesma: ai daquele que mudar um tio ou uma vírgula aqui na palavra do Senhor nosso Deus. Porque ela é a palavra do Senhor nosso Deus. Então, primeiro, creia nisso. Você vai ler a Bíblia como a palavra do Senhor nosso Deus falando diretamente com você, te orientando e mostrando o caminho, para que você siga nesse caminho. É como você ir ao médico. O médico dá receita. Você vai e havia o remédio, e você toma. Se você rasgar a receita no meio do caminho, se você perder a receita, você não tem. Se você chegar lá e comprar o remédio, mas você não usar o remédio, também não vai surtir resultado nenhum. Mas se você ler a palavra do Senhor nosso Deus, e aplicar essa palavra do Senhor nosso Deus na sua vida, os resultados virão. Como você ir à farmácia, comprar o remédio, tomar o remédio, você vai receber também essa bênção. Então, mas é preciso ter a palavra como a palavra de Deus e viver essa palavra no dia a dia. Segunda
base que eu quero deixar para você é que Jesus Cristo é o centro, né? É o centro dessa palavra. Jesus é o centro dessa palavra. Essa palavra fala de Jesus de Gênesis até ao Apocalipse. Fala da vinda desse filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo, e fala também de quando ele partiu e também fala a respeito da sua volta. E ele é o instrumento da cura para as nossas vidas, porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías 53. E também anota Isaías 53, depois você lê que eu já citei, né? Agora Isaías 61 também, o verso de número 1. Isaías 61, 1 diz assim, na palavra do Senhor, o nosso Deus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus vai citar isso depois lá nos Evangelhos. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Jesus está dizendo que Deus o ungiu, que Deus o escolheu, que Deus o separou e que Deus o enviou para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Esta é a missão de Cristo Jesus, o anúncio da palavra do Senhor nosso Deus. João, quando vai se referir a Jesus, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá no início, Jesus já estava com o Senhor, e ele veio para reconciliar consigo o mundo. Ele veio para curar, para restaurar o mundo. Então você precisa crer que através da palavra do Senhor nosso Deus, através de Cristo Jesus, você vai receber essa cura. É por intermédio dele. E a palavra que está dizendo: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade aos algemados. Então aquele que está doente vai ser curado, aquele que está preso vai ser liberto. Por quê? A palavra do Senhor nosso Deus assim está nos falando, assim está nos dizendo. E a palavra do Senhor nosso Deus, o que ela diz, ela cumpre. É palavra verdadeira. Então, primeiro, fé na palavra, porque é a palavra do Senhor nosso Deus, não duvidamos em momento algum. Segundo lugar, Cristo Jesus, Ele é a base da nossa fé. Ele é a base da nossa cura. Deus o colocou como instrumento de cura, de saúde e de libertação para todos nós. Em terceiro lugar é o Espírito Santo de Deus, que Ele é o agente, né, da criação. Ele é o agente do novo nascimento. Nós só podemos nascer de novo por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que dar assim a abertura para que o Espírito Santo de Deus esteja agindo nas nossas vidas. Precisamos dizer: ó Espírito Santo de Deus, vem e trabalhe na minha vida. Precisamos cantar: Santo Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Santo Espírito de Deus, vem limpar a minha vida. Santo Espírito de Deus, vem curar. Santo Espírito de Deus, vem restaurar. Precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que trate da nossa vida, porque Ele é esse agente do novo nascimento. É o Espírito Santo de Deus que pode convencer o pecador do seu pecado. Ninguém se diz: eu descobri que eu sou pecador por mim mesmo. Não. Você só pode descobrir esse pecador se o Espírito Santo de Deus tocar na sua vida. Se você não for tocado pelo Espírito Santo de Deus, se for algo do homem, e você pode até fingir, mas com o passar do tempo, essa pessoa vai descobrir que ela não foi tocada pelo Espírito Santo de Deus, que ela achou bonito, que ela se empolgou, que ela adentrou porque junto com os outros e achava bonito e começou a imitar as outras pessoas. Como eu tinha um garoto, né? Hoje ele já é moço, mas na época nós estávamos evangelizando, né? E ele estava vindo para a igreja e tudo mais. Aí um dia ele foi visitar uma igreja pentecostal, e quando ele voltou de lá, ele falou assim: pastor, eu já sei falar em língua, o senhor quer ouvir? Ele foi lá, né? E já ouviu as mesmas palavras e as repetições, e ele chegou já dizendo para mim que ele sabia falar em línguas. Eu mandei ele: menino, com isso.
Para com isso. Mas é que ele foi lá, ouviu e achou bonito. E ele já queria orar em línguas, né? Assim também são muitas pessoas que entram nessa caminhada da fé e acham bonito, é muito bonito, e vem, ela cantava lá no mundo, agora ela vem, ela canta aqui na igreja, é muito emocionante, porque as pessoas se deixam quebrantar, mas a pessoa estava cantando, ela não estava cantando, mas o Espírito Santo de Deus estava ali fazendo a obra na vida daquelas pessoas que estavam na igreja, e ela se emocionava, mas um dia ela descobre que não é aquilo, ela descobre que aquilo não está satisfazendo, porque ela não foi tocada pelo Espírito Santo de Deus, e acaba abandonando a fé. Nós temos um hino que diz assim: quantos que corriam bem e de ti longe agora vão, né? Outros sem amor vivendo estão. Então precisa ser tocado pelo Espírito Santo, tem que ter o toque do Espírito Santo de Deus, né? Porque essas mudanças genuínas só acontecem na personalidade humana se for tocado pelo Espírito Santo de Deus, senão ele vai fazer uma demonstração, ele vai viver uma comédia na vida dele, ele vai viver uma novela na sua vida, né? Ele não vai viver a verdade da ação do Espírito Santo de Deus. Ele vai ver aquilo que os outros vivem, e não o Espírito Santo de Deus vivendo nele. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem e adentra as nossas vidas, nós somos transformados. Porque o Espírito Santo de Deus é Espírito de transformação, de mudança. Quer ver? Vamos ver biblicamente isso? Lá em João 14, 16 e 17. E 2 Coríntios 3, 18. Vamos lá em João 14, 16 e 17. João 14, versos 16 e 17. Diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, e o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará convosco. Está vendo só? O Espírito Santo de Deus é que faz essa obra, mas o mundo não vai conhecer. Mas aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele vai conhecer e vai viver movido na ação do Espírito Santo de Deus. Lá em João também, 6,63, João 6, o verso de número 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Jesus está falando aos discípulos: as palavras que eu vos digo são palavras de espírito e vida, porque é o espírito que vivifica, porque a carne para nada serve. E também um outro texto, vamos lá no apóstolo Paulo, 2 Coríntios 3,18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o verso de número 18, ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então somos transformados de glória em glória. É o Espírito Santo de Deus que faz essa mudança, essa transformação. Não adianta alguém querer imitar, não adianta alguém querer forçar, porque isso é obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós precisamos de nos deixar, nos envolver com o Espírito Santo de Deus para que Ele faça essa obra na nossa vida. Às vezes você lê, vamos dar um exemplo, você lê um texto lá na palavra do Senhor nosso Deus, mas a sua carne não aceita aquilo. Você não consegue viver aquilo. E não vai conseguir enquanto você não se deixasse envolver na ação do Espírito Santo de Deus. Tem muitos pecados, né? Que muitos cristãos vivem nesse pecado, né? Às vezes pecado da fornicação, né? Pecado da prostituição, né? Pecado da mentira, né? Mas não consegue mudar porque não se deixou envolver pelo Espírito Santo de Deus, porque quem vai operar isso é o Espírito Santo de Deus, que vai fazer essa transformação de glória em glória na sua vida. Só recordando aqui com os irmãos, né? Algo assim muito simples, muito comum.
né? Uma vez uma irmã chegou e falou para um pastor: o meu esposo, ele já aceitou Jesus, né? Aí veio aqui, foi batizado, mas uma das coisas que eu gostaria mesmo que o meu esposo estivesse fazendo, além daquilo, que ele tem essa vida íntegra, né? Que ele é um excelente servo do Senhor nosso Deus, mas uma das coisas que eu tenho no meu coração, um propósito do meu coração, e que eu ficaria muito feliz é se meu esposo pudesse ser dizimista na igreja, né? Ele disse: minha irmã, fique em paz, né? Quem vai tratar o coração do seu esposo para que ele seja transformado em todas as coisas, inclusive nessa área financeira, não é você. Não adianta você falar, não adianta você pregar, não adianta você ler a Bíblia para ele. Você tem que orar, porque quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Aquele que é tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele é transformado, né? E ele consegue enxergar mais as coisas espirituais do que as carnais. As coisas espirituais se tornam mais importantes para ele do que as coisas carnais. E é assim que caminha. Aí então vem a cura, né? A cura interior pela palavra do Senhor nosso Deus, que a palavra é do Senhor, né? A base dessa palavra é Jesus. E o agente dessa palavra nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus, que nos transforma, que nos molda e que nos conduz a uma vida de intimidade com Deus, a uma vida de santidade. Bom, agora eu quero falar com você sobre o instrumento da cura, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ver alguns textos também sobre esse assunto, né? Vamos lá primeiro vamos lá no Antigo Testamento, Salmo 107, o verso de número 20. Salmo 107, o verso de número 20. Abra sua Bíblia. Salmo 107, verso de número 20. Ele diz assim, olha: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. O que é que o salmista está dizendo? Que a palavra do Senhor nosso Deus é a palavra que sara e é a palavra que livra de tudo aquilo que pode nos destruir, que pode nos matar. Quem é que faz isto? A palavra do Senhor nosso Deus. Então enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. O que é que traz a cura? A palavra do Senhor, o nosso Deus. Vamos lá no Novo Testamento agora, lá em Mateus 8, verso 8. Mateus 8, 8, diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O que é que o centurião nos ensina aqui? Que a palavra do Senhor nosso Deus é que cura, é que sara, é que liberta. Ele diz: olha, Jesus, o Senhor não precisa da minha casa, porque eu não sou digno de ter o Senhor na minha casa. Mas se o Senhor mandar a sua palavra, ela é suficiente para curar o meu servo. É a palavra do Senhor nosso Deus, que promove a cura, que promove a salvação, que promove a libertação. Lá em Lucas 5,5, também, amados irmãos, Pedro diz, né, que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai lançar as redes, né? Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Então é a palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos fazendo através da palavra e pela palavra, na ação da palavra, no poder da palavra, né? Na direção da palavra, né? Olhando para a palavra. Não é conversa de homem, não é fala de pessoas, história carochinha. Nós estamos olhando para a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que tem poder para realizar maravilhas.
Então, que você possa olhar para os Salmos e ver ali, Senhor, é a tua palavra. Você possa olhar lá para o Evangelho de Mateus, vendo o centurião dizendo, Senhor, manda a tua palavra. Você possa olhar para Lucas, capítulo 5, verso 5, quando Pedro diz, Senhor, nós já pescamos a noite toda, mas pela tua palavra nós lançaremos a rede. Que você possa ser obediente à palavra do Senhor nosso Deus e crer que essa palavra é que opera maravilhas, né? Um instrumento de Deus para nos ensinar é a sua palavra. O instrumento de Deus para fazer milagres é a palavra do Senhor nosso Deus. Aprenda isso. Ore a palavra. Jesus, quando ele enfrentou Satanás, né, quando ele estava lá no deserto, por 3 vezes, né, ele disse para o diabo, está escrito, está escrito, está escrito. Primeira vez ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na segunda vez, ele diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando foi dito para ele, ó, né, lança-te lá embaixo. E depois Satanás tentou, vou te dar tudo isso aqui se você me prostrar e me adorar. Ele diz, está escrito, tão somente ao seu Deus adorarás, tão somente a ele prestarás cultos. Então, só a palavra do Senhor nosso Deus foi que Jesus, o próprio Jesus, usou para enfrentar o diabo. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Né? Então somente ao Senhor nosso Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. É a palavra do Senhor nosso Deus que derrota o inimigo, que coloca o inimigo por terra. É a palavra do Senhor nosso Deus que traz cura, saúde, libertação. É a palavra do Senhor nosso Deus que nos transforma no nosso dia a dia. Por isso que Paulo diz, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos da palavra, porque essa palavra tem poder. Conhecereis a palavra, né? E a palavra vos libertará, que é a verdade. O instrumento, então, amados irmãos, é a palavra. Fazer uso da palavra, o nosso dia a dia, nosso cotidiano, ler a palavra, ter comunhão com a palavra, buscar a palavra do Senhor nosso Deus. O alvo da cura. O alvo da cura é todo aquele que reconhece que está doente e que precisa de cura. É aquilo que eu já disse há pouco, né? Se a pessoa não reconhecer que ela tem necessidade, não vai ter jeito. Se ela não reconhecer que ela precisa da palavra, que ela precisa de Deus, que ela necessita de Deus e que ela precisa ser curada disso, não vai adiantar nada, que nunca vai acontecer. Ela vai fazer igual a raposa, né? Que olha para a uva e fica tentando pegar as uvas e tal, e não consegue. Aí ela sai, vai embora e diz, estão verdes mesmo, né? Se você não se permitir, né, reconhecer que você necessita da cura, você vai caminhar e dizer, não vai acontecer esse milagre não, já desisti, já parei, não vai acontecer nada não, tenho orado tanto, tenho buscado tanto, não aconteceu nada, não vai acontecer nada, tenho lido a Bíblia, não tem acontecido nada, né? O alvo da cura é todo aquele que reconhece que está doente e que precisa de cura. É como no tratamento de um dependente químico, né? Se ele não reconhecer que ele é dependente, ele jamais vai ser curado, ele jamais vai procurar a cura. Mas aquele que caiu, está estatelado ali no chão e diz, olha, eu reconheço que eu não consigo me libertar, que eu estou perdido, que eu sou um dependente e que eu preciso ser curado disso, ele não vai ser curado. Assim também é, amados irmãos, a cura interior pela palavra. Se você não reconhecer que você precisa, você jamais será alcançado. Lá em Lucas capítulo 5, o verso 31 e o 32. Lucas 5, 31 e 32. Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É aquele que reconhece que precisa, aquele que reconhece que Deus é Deus e que ele precisa de Deus. Como lá no templo, os escribas, os fariseus, samaritano. Então, aquele religioso chega lá e diz, Senhor, ainda bem que eu não sou como eles, porque eu dou meu dízimo, porque eu venho na igreja, porque eu faço jejum. Agora o outro está ali no cantinho dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. E quem foi que o Senhor ouviu?
aquele que se achou pecador, necessitado da graça e do amor do Senhor, o nosso Deus. Ele veio para os enfermos. Ele não veio para aquele que acha que está tudo bem. Ele não veio para aquele que acha que está cumprindo a palavra, como aconteceu com o jovem rico. O jovem rico chega até Jesus e acaba saindo de cabisbaixo. Por que motivo? Porque ele chegou dizendo que ele cumpriu os mandamentos. Aí quando Jesus vai operar a cura na vida dele, né? Da ganância, do apego aos bens materiais, quando Jesus diz para ele, então, agora vai, né? Vende os teus bens, dá aos pobres, segue-me. Ele, não, isso não, Jesus, você não pode fazer. Ele não quis a cura para a vida dele. Então ele não foi curado. E Jesus, eu vim para aqueles que são pecadores. Vim para aqueles que se reconhecem. Eu vim para aqueles que querem realmente receber essa cura. E também Mateus 7, versículo 8. Mateus 7, versículo 8, diz assim, já está aqui na mão. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O Senhor está desafiando aqui, né? Quem vai receber essa cura interior? Aquele que disser, Senhor, eu preciso de cura. No meio daquela multidão estava aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, muita gente tocando, mas só aquela mulher reconhecia, eu estou doente e eu preciso ser curada. Se eu tocar Jesus, eu vou sarar. E ela tocou e foi curada. No meio de toda aquela multidão passando e estou empurrando Jesus para lá e para cá, de repente está Bartimeu cego, sentado ali na beira do caminho. Mas ele grita, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para com toda a sua comitiva e diz, traga esse homem. Mas Jesus, esse homem estava atrapalhando a gente, passando aqui. Não, é esse homem que eu quero. Porque ele reconheceu que ele, Jesus, era o Filho de Deus, era o Filho de Davi. Ele clamou, ele falou da sua necessidade, ele expôs o seu coração, ele não teve medo de dizer, não teve receio de clamar. E dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador, estou aqui à beira do caminho. É necessário que você reconheça que está doente e precisa da cura, para que você seja alcançado. O alvo da cura de Jesus é todo aquele que sente a necessidade e que clama pelo seu nome. Ele diz assim, clama-me, responder-te e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. É só vir, mas precisa vir, precisa reconhecer a necessidade e precisa querer ser curado para que o remédio tenha efeito na sua vida, para que essa vacina faça essa obra maravilhosa na sua vida. Depois, o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, na vida de todo ser humano, que ouvir a sua palavra e se arrepender dos seus pecados, é saúde completa. Mas é 3 João 3:2, lá antes de Apocalipse, 3 João, o versículo de número 3. Terceiro João, é o versículo de número 2, não, é o 2. Ele diz assim, amados, acima de tudo, faço votos para que tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. É pleno, é cura, é saúde física e espiritual, saúde financeira, é saúde plena que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos crer. O propósito de Deus é que nós vivamos sobre a face da terra, debaixo do seu amor, debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia. Esse era o desejo de João. E esse é o desejo de Cristo Jesus para a sua vida. Creia.
Deus tem o melhor para você. E por último, amados irmãos, a cura interior, ela envolve. Eu falei que nós íamos trabalhar 45 minutos, nós já estamos dentro do nosso tempo. Então, eu vou só citar os versículos aqui. Primeiro, envolve a vivificação espiritual. Isaías 55, de 8 a 13. O andar com o Senhor nosso Deus, fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. Vivificação espiritual. Isto é, Deus vivendo em nós o dia a dia. Deus transbordando em nós no dia a dia. Também envolve a libertação, né, das consequências, né, mentais, comportamentais e tantos outros tais que existem e estão em nós e que o Senhor precisa nos recuperar. Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nosso Deus. Lá, esse texto eu vou ler aqui, porque esse aqui é muito interessante, muito importante para você. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. 1 Pedro, capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia também, né? Antes de João, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3, diz assim, muito bom esse texto aqui. Pedro nos desafia a desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Desejar o leite espiritual, que é a palavra do Senhor nosso Deus, né? Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação vem através do conhecer a palavra do Senhor nosso Deus, do ler a palavra do Senhor nosso Deus, de viver na ação do Espírito Santo de Deus, do ser transformado no nosso dia a dia, né? Que se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se você já teve essa experiência, o Senhor vai operar essa transformação plena, total na sua vida, né? E por último, né, reeducação por meio da Bíblia. Então, vivificação espiritual, o Senhor vivendo através de você, te vivificando, tratando a cada dia, né? Libertação, né? Como Pedro nos ensina aqui, desensinando de todo esse passado, toda a obra do inimigo, de toda a ação da carne, e vivendo realmente no Espírito Santo de Deus, sendo transformados, né? Conforme diz Paulo aos Romanos, né? E por último, a reeducação por meio da Bíblia. Porque você precisa ser reeducado, você precisa reaprender as coisas que você deixou lá no passado, né? Então você precisa reaprender essas coisas, viver de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Efésios 4, do 25 ao 32 e 1 Pedro 13, do 13 ao 21. Nós vamos ler todo esse texto, eu só vou ler Efésios capítulo 4. Ou melhor, vamos no 1 Pedro capítulo 1. Não serão todos os versículos, 1 Pedro, capítulo 1, né? Do 13 até o 21. Mas nós vamos ler alguns versículos só. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo-vos vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque vosso Pai é santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa perseguição, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que fossem resgatados da vossa fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós.
Então, precisamos, né, dessa reeducação através da palavra do Senhor, o nosso Deus. Aprender a palavra do Senhor, nosso Deus. Colocar em prática a palavra do Senhor, nosso Deus. Não por conhecimento, mas em ato, atitudes, né? Colocar realmente a palavra e vivermos essa palavra do Senhor, o nosso Deus. Então, eu concluo aqui. Cura interior, através da palavra do Senhor, o nosso Deus. Primeiro, Deus é o Deus que nos trouxe a sua palavra. Jesus, amados irmãos, é a base dessa palavra. O Espírito Santo de Deus é o agente dessa palavra. O instrumento, né, da cura é a palavra do Senhor, o nosso Deus. É ela que vem para nos restaurar, né? E o alvo é todo aquele que conhece e quer ser curado, né? E o propósito de Deus é saúde plena, completa para as nossas vidas. Creia, o Senhor tem essa bênção para a sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Feche teus olhos, vamos orar pela palavra e depois vamos orar também pelos pedidos de oração. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque a cura interior vem através da sua palavra. E nós estamos, ó Deus, lendo a sua palavra aqui, Senhor Deus, nesta noite e compreendendo-a toda, Senhor meu Deus, como instrumento de bênção para as nossas vidas. Agora vem, Senhor, e fala conosco, restaura-nos, trata-nos, tira, ó Deus, toda e qualquer obra do maligno, Senhor, toda e qualquer seta inflamada do maligno, Senhor, tira, Senhor meu Deus, tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar, as heranças que nós temos do passado, do tempo em que vivíamos neste mundo, fazendo as coisas que este mundo quer, Senhor meu Deus, e não vivendo de acordo com o teu querer, com a tua vontade, Pai. Limpa-nos, ó Deus, santifica-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, traz, ó Deus, a bênção da cura espiritual, emocional, Senhor. Traz, ó Deus, a bênção da cura física também, Senhor, para que sejamos curados, Pai. Nós pedimos, Senhor, limpa-nos, lava-nos, Senhor, purifica-nos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, que veio para que nós sejamos e tenhamos a estatura dele mesmo. Vem, Senhor, meu Deus, e faz esta obra em nós, através do seu Santo Espírito, Senhor, e traz cura, traz saúde, traz libertação, Senhor, vida plena, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho amado, Pai. É que nós oramos, é que nós pedimos agora e todos os dias da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Reveste, ó Deus, o teu povo através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, né, dos estudos que nós vamos fazer, no próximo nós vamos falar sobre essa obra do Espírito Santo de Deus mais profundamente, né? Depois nós vamos falar sobre a expiação de Cristo, né? A base para a cura interior, o que Jesus fez lá na cruz do Calvário e que nós vamos receber e devemos receber para a nossa vida, né? A cura para a rejeição pela palavra, a cura para a rejeição, né? Aquele sentimento, né, de rejeição. A cura para murmuração através da palavra. A cura para a traição através da palavra. A cura para ingratidão, a cura para depressão, a cura para a ansiedade, a cura para o sofrimento, a cura para a falta de fervor espiritual, né? Você, por último, você pode mudar a sua história. Porque existe uma grande festa esperando você. A festa da salvação, da libertação. A festa do seu nome escrito no livro da vida e você vivendo plenamente em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar pelos pedidos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui está, Senhor, na salva de oração e nós queremos, Deus, colocar cada um desses pedidos na Tua presença, Senhor. Nós não sabemos os nomes, mas o Senhor sabe. Visita com a Sua graça, com o Seu amor, com a Sua misericórdia, Pai, e abençoe, Deus, cada um desses pedidos, Senhor. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, porque o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que sara, o Senhor é Deus que traz a libertação. Aleluia, Jesus, glórias ao teu nome, Senhor. Olha, Deus, por esse tempo que estamos vivendo, Senhor, de pandemia. Olha também, Senhor, meu Deus, por aqueles irmãos que estão passando, ó Deus, por tribulações com o problema do Covid, que o Senhor dê libertação, o Senhor dê cura para eles, Senhor, meu Deus, saúde, Pai, e guarde aqueles que trabalham para cuidar dessas pessoas. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar O Espírito de Deus está aqui? O Espírito Santo de Deus está aqui e o Espírito Santo de Deus está aí na sua casa, né? Fazendo uma obra gloriosa, maravilhosa na vida de todos os membros da sua casa. Ninguém vai ficar de fora dessa festa, dessa bênção, da cura, da saúde física e espiritual, né? Porque o Senhor opera
em nós e através de nós, né? Essa cura interior. Amém? Vamos cantar. Aleluia, Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Amém. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, Ele está aí, e Ele sopra onde Ele quer, e Ele faz essa sua gloriosa obra para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus, para que você viva realmente, intensamente, sobre a face da terra, abençoado, cuidado pelo Senhor. Que Deus o abençoe poderosamente nessa noite, e que você possa estar recebendo desde já a cura interior, na sua alma, na sua vida, nos seus sentimentos. Que Deus te faça uma verdadeira nova criatura, né? E que você se encontre lá em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Você foi sarado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Você foi lavado, foi remido pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Deus te curou, e o que Deus faz, ninguém pode desfazer. Receba isso na sua vida, viva isso através da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Forte abraço para você, que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente, em nome de Jesus. Eu te amo, Jesus te ama, e nós vivemos no amor de Cristo Jesus. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida nesta noite, sobre a vida da sua família, sobre as nossas vidas, sobre a vida da Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, lugares onde nós não imaginamos que ela esteja reunida, até que Jesus Cristo venha para nos buscar para a salvação e vida eterna. Amém, amém e amém. Fiquem com Deus, uma boa noite.